Meu nome é James Calloway. Tenho 43 anos, nasci e fui criado em Austin, Texas. Minha vida tem sido comum, sem grandes aventuras, sem tragédias avassaladoras, apenas o fluxo e refluxo da existência cotidiana. Tenho um pequeno negócio, moro em uma casa confortável e passei anos ponderando sobre o significado mais profundo da vida. Embora eu tenha sido criado em um lar cristão, com pais que falavam frequentemente do céu, nunca pensei muito sobre a vida após a morte. Sempre pareceu algo distante, abstrato, algo com que eu lidaria quando chegasse a hora. Então, numa noite tranquila, enquanto eu estava sentado no meu sofá assistindo televisão, meu mundo mudou em um instante. Começou com uma dor aguda e penetrante no meu peito, diferente de tudo que eu já havia sentido antes. Não era apenas desconforto, era como se uma força invisível tivesse apertado meu coração em um aperto implacável. Uma pressão sufocante se espalhou pelo meu corpo. Tentei me levantar, mas minhas pernas me traíram. Eu ofeguei por ar, apertando meu peito enquanto o pânico se instalava. Então, nada. Quando abri meus olhos novamente, eu não estava mais na minha sala de estar. Eu via uma vasta e infinita extensão. Não estava vazia, mas também não estava cheia. Havia luz, mas nenhuma fonte discernível de iluminação. O próprio ar, se é que poderia ser chamado assim, estava denso com algo indescritível, uma presença, uma energia que preenchia o espaço ao meu redor. Eu me sentia leve, mas inteira. Estranhamente, não havia medo, apenas uma profunda e permanente sensação de calma. Tentativamente, dei um passo à frente. Embora não pudesse ver o chão, eu podia senti-lo abaixo de mim. A quietude do lugar era profunda, mas pulsava com vida. Conforme eu avançava, uma paz diferente de tudo que eu já tinha conhecido se instalou sobre mim. Mas então, uma voz chamou. Uma voz tão poderosa, mas gentil, tão autoritária, mas cheia de amor, que ressoou por cada fibra do meu ser. Virei-me em direção ao som, e o que vi fez minha respiração ficar presa na garganta. Diante de mim estava Jesus Cristo. Ele não brilhava com um brilho exagerado como as pinturas retratam, mas sua presença era inegavelmente divina. Seus olhos, profundos, conhecedores e cheios de sabedoria infinita, continham algo mais, algo além da compreensão, compaixão sem limite. Uma compreensão que transcendia o próprio tempo. Era como se ele visse tudo, cada momento da minha vida, cada pensamento que eu já tive, e, ainda assim, não havia julgamento. Apenas amor. Ele sorriu e, naquele instante, senti uma paz tão absoluta que desafiava as palavras. James, ele falou, sua voz firme, gentil. Você entrou no lugar entre. Tentei responder, mas minha mente mal conseguia formar palavras. Era diferente de tudo que eu esperava. Nenhum túnel de luz, nenhuma revisão da minha vida passando diante dos meus olhos, apenas este momento, apenas ele. Jesus continuou, sua expressão calma, mas proposital. Há algo que você precisa saber. Engoli em seco, incerto, mas ouvindo. Uma mudança no ar sinalizou um peso em suas próximas palavras. Há segredos que logo virão à tona, ele disse. Coisas escondidas nas sombras por muito tempo. Uma máscara cairá, e o mundo finalmente verá. Suas palavras me causaram um arrepio. Uma máscara, repeti, incerto. Jesus assentiu, seu olhar inabalável. Sim. A máscara de Camila. O nome me atingiu como um raio. Camila? Camila Parker Bowles, rainha consorte do Reino Unido. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse processá-las. O que? Ela tinha a ver com alguma coisa. Confusão nublou meus pensamentos. Eu não entendo. Jesus olhou para mim, sua expressão elegível. A corrupção onde muitos menos esperam. Por anos, o mundo observou a família real britânica, acreditando que eles entendiam a verdade. Mas a verdade foi cuidadosamente escondida. James, Camila desempenhou um papel muito maior do que qualquer um percebe, e em breve, sua máscara cairá. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu nunca tinha prestado muita atenção à família real, claro, eu conhecia as manchetes, a morte trágica da princesa Diana, a longa e escandalosa história de Charles e Camila, a suposta rivalidade entre William e Harry, mas nada disso parecia afetar meu mundo. No entanto, aqui estava eu, diante de Jesus, ouvindo algo que parecia uma revelação além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O que ela fez? Consegui perguntar, minha voz quase um sussurro. Jesus exalou, um peso se abatendo sobre ele como se ele carregasse o fardo do que estava prestes a revelar. O mundo verá em breve. As paredes estão se fechando, e seu passado será exposto. Ela não é quem finge ser. Muitos ficarão chocados. Muitos se sentirão traídos. Mas aqueles que sempre sentiram que algo estava errado finalmente terão sua confirmação.
O espaço ao nosso redor parecia tremer levemente, como se a própria estrutura deste reino reagisse às suas palavras. A influência dela alcança muito mais fundo do que qualquer um imagina, ele continuou. Ela moldou destinos, alterou destinos e deixou feridas nas vidas daqueles mais próximos a ela. Mas seu tempo de se esconder acabou. O acerto de contas está próximo. Meus pensamentos correram. Por que me disseram isso? O que isso significava para mim? Jesus deu um passo mais perto, seus olhos firmes nos meus. Porque você é destinado a saber. Uma onda de desconforto e responsabilidade tomou conta de mim. Mas, porque eu? Sua voz permaneceu calma, mas carregava uma certeza que me abalou profundamente. Você foi escolhido para ouvir essa verdade. E quando retornar, você carregará esse conhecimento. Eu congelei. Retornar. Meu coração acelerou. Você quer dizer que eu vou voltar? Jesus não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele olhou para além de mim, como se visse algo além da minha compreensão. Quando ele falou novamente, sua voz era firme, mas gentil. Há mais coisas que você precisa saber primeiro. O reino ao nosso redor brilhava, e a sensação de atemporalidade se aprofundava. Eu queria pressionar por mais respostas, mas algo dentro de mim pedia paciência. Ele revelaria tudo no devido tempo. Jesus se virou, gesticulando para que eu o seguisse. Ande comigo, James. Sem hesitar, obedeci. O chão sob meus pés parecia algo entre sólido e intangível. Cada passo me levava mais para o desconhecido, mas não havia medo, apenas confiança. Por um tempo, andamos em silêncio. Então, Jesus falou mais uma vez, suas palavras gentis e inflexíveis. Há coisas que o mundo não vê, ele disse. Há aqueles que trabalham na escuridão enquanto se apresentam na luz. Um nó se formou na minha garganta. Engoli em seco. Você está falando da Camila. Jesus assentiu, sua expressão grave. Por anos, ela permaneceu escondida à vista de todos, uma sombra atrás do trono. No entanto, seu alcance se estende muito além do que o mundo percebe. Ela moldou narrativas, moldou a percepção pública e sutilmente controlou aqueles mais próximos a ela. Um arrepio percorreu minha espinha. O que você está dizendo? Ela semeou discórdia onde a unidade deveria florescer. Ela abriu uma brecha entre pai e filho, entre irmãos que deveriam ter permanecido como um. William e Harry, seu afastamento não se desenrolou por acaso. Ela teve uma participação na divisão deles. Franzi o senho, minha mente buscando explicações. Mas a rixa deles não é obra deles. A mídia, Jesus se virou para mim, e naquele instante, uma força indescritível passou por mim. Não era raiva, nem frustração, era algo muito maior. Uma certeza divina. A imprensa não conta toda a verdade, James. Uma onda de vergonha tomou conta de mim. Como eu pude ser tão cego? Ele sabia mais do que eu jamais poderia compreender. O mundo foi levado a acreditar que esse conflito era inevitável, que suas diferenças tornavam essa ruptura inevitável. Mas as sementes foram plantadas há muito tempo, por mãos invisíveis, por sussurros que pretendiam dividir. Camila garantiu que suas feridas permanecessem frescas, que seu vínculo nunca se curasse. Uma casa dividida é uma casa facilmente controlada. Eu exalei, o peso das palavras dele pressionando-me. Por quê? Porque ela faria isso. Pelo poder. Pela influência. Pelo legado, disse Jesus, com a voz firme. Ela passou a vida garantindo seu lugar. Ela reescreveu a história, não como a mulher que interrompeu um casamento, mas como a rainha que sempre foi destinada a ser. E para conseguir isso, ela orquestrou muito. Um medo frio se instalou em meu estômago. Você está dizendo que ela é responsável por mais do que apenas a briga de William e Harry. Jesus parou, virando-se para me encarar mais uma vez. O ar ao redor de nós engrossou, pesado com energia invisível. James, ela é responsável por muito mais do que qualquer um percebe. Um silêncio se estendeu entre nós, vasto e inquietante. Meu pulso acelerou, apesar do fato de que meu coração não batia mais neste reino. Ela manipulou e enganou, continuou Jesus. Ela garantiu que a monarquia se curvasse à sua vontade. Ela moldou a percepção de quem é digno da coroa e quem deve ser posto de lado. Um nó se formou na minha garganta. A rainha, ela sabia. O olhar de Jesus não vacilou. Ela viu mais do que jamais admitiu. Mas até mesmo os sábios podem ser enganados quando cercados por sussurros cuidadosamente colocados. A realização caiu sobre mim como uma névoa espessa. O mundo sempre aceitou a união de Charles e Camilla como destino, uma história de amor imortal que resistiu ao tempo e aos obstáculos.
Mas e se essa fosse apenas a versão da história que ela queria que acreditássemos? Jesus continuou. Ela garantiu sua posição fazendo com que outros parecessem indignos. Ela participou de enganos que vão muito além do que o público viu. Minha garganta estava seca. Que tipo de engano? Jesus encontrou meu olhar, sua voz inabalável. Que logo virá à luz. Minha mente girava, tentando juntar tudo. O que isso significa? O que está por vir? Ela desempenhou bem seu papel, disse Jesus. Por anos, ela garantiu que a verdade permanecesse enterrada. Mas nenhuma mentira dura para sempre. O tempo está próximo quando tudo o que ela fez será exposto. Eu me esforcei para processar suas palavras. E quando isso acontecer, o que será dela? Jesus exalou lentamente, sua expressão elegível. Ela colherá o que plantou. Uma energia surgiu no espaço ao nosso redor. Não era alimentada por vingança, nem por ira, mas por algo maior, algo absoluto. Justiça. Engoli em seco. Você está dizendo que ela é responsável por algo pior. Jesus segurou meu olhar, sua voz firme. Muito pior. O peso de suas palavras pressionava contra mim, dificultando a respiração. Eu me sentia como se estivesse no precipício de uma verdade terrível, uma que eu não conseguia esquecer. Ela causou sofrimento muito além do que o mundo percebe, disse Jesus. Ela teve participação em eventos que alteraram o próprio curso da monarquia. Olhei para ele, meus pensamentos correndo. O que você está me dizendo? Seus olhos escureceram, não de raiva, mas de tristeza e certeza. James, ela é responsável por mais do que apenas divisão dentro da família. Ela desempenhou um papel em algo que muitos suspeitavam há muito tempo, mas tinham medo de dizer em voz alta. Um silêncio pesado preencheu o espaço entre nós. Eu me forcei a perguntar, minha voz mal passando de um sussurro. Diga-me. A voz de Jesus era firme, mas me deu um arrepio. Ela desempenhou um papel na morte de Diana. As palavras me atingiram como um trovão. Eu cambaleei, mesmo neste reino onde a fisicalidade mal importava. Jesus continuou, sua voz inabalável. Ela não foi a única, mas estava entre aqueles que garantiram que isso acontecesse. Muitos tentaram silenciar Diana, mas Camila, ela tinha mais a ganhar, e ela sabia disso. Minha mente girou. Poderia ser verdade. Por anos, teorias giraram sobre a morte de Diana, alguns acreditando que foi um acidente trágico, outros suspeitando de algo muito mais sinistro. Mas ouvir isso do próprio Jesus foi algo completamente diferente. Engoli em seco, minha garganta apertada. E agora? A expressão de Jesus escureceu. Agora, a verdade surgirá. William e Harry sabem mais do que revelam, e em breve, o mundo ouvirá. Uma energia estranha ondulou pelo espaço. A gravidade da revelação pressionou-me, mais pesada do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Ela acreditava que havia garantido seu legado, disse Jesus. Mas seu tempo está se esgotando. Um silêncio profundo se estendeu entre nós e, naquele momento, senti como se o próprio tecido da história estivesse mudando. O que acontece agora? Perguntei, minha voz quase inaudível. Jesus se virou, começando a andar mais uma vez. Venha, James. Há mais coisas que você precisa entender. Respirei fundo e segui, sabendo que o que me esperava mudaria tudo. Enquanto eu caminhava ao seu lado, suas palavras ecoavam em minha alma como uma tempestade. Ela desempenhou um papel na morte de Diana. O peso daquela verdade caiu sobre mim, inescapável, inegável. Pela primeira vez, eu realmente entendi que isso era apenas o começo. Ele nunca deveria usar a coroa. Ele disse calmamente, quebrando o silêncio por fim. O plano sempre foi diferente. O futuro deveria se desenrolar de uma maneira diferente, engoli em seco, minha mente correndo com o peso de suas palavras. Diana deveria ser rainha, Jesus assentiu, seu olhar inabalável. Sim, ela deveria liderar com compaixão, com um coração cheio de serviço. Ela deveria unir o povo, reunindo-os com amor e compreensão. Mas havia aqueles que não conseguiam suportar o que ela representava, uma rainha amada pelo povo, ferozmente independente, inquebrável pelo sistema. Eles não podiam permitir que isso acontecesse, uma percepção fria e angustiante se instalou em meu peito. Ela era vista como uma ameaça, exatamente, afirmou Jesus. Uma ameaça aos velhos costumes. Uma ameaça àqueles que ansiavam pelo controle. E então, eles conspiraram, trabalhando nas sombras para garantir que ela nunca tivesse a chance de cumprir seu destino. A atmosfera ao nosso redor parecia engrossar, carregada com uma energia que eu não conseguia explicar, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Havia muitas mãos envolvidas na trama, Jesus continuou, sua voz firme, mas pesada com o peso da verdade, mas entre elas,
Camila tinha seu papel a desempenhar. Seus desejos correspondiam aos delas. Ela queria o trono para si mesma, para reivindicá-lo. Sabia que precisava remover Diana da equação. Um poço nauseante cresceu em meu estômago. Mas como? Foi um acidente ou algo muito mais sinistro? Jesus soltou um longo suspiro, sua expressão escurecendo. Não foi um acidente, James. Foi cuidadosamente orquestrado. Um arrepio percorreu minha espinha. O mundo passou anos debatendo a verdade por trás da morte de Diana. Foi um acidente trágico ou havia algo mais malicioso em jogo? Agora, eu sabia a verdade. Ela sabia, Jesus disse suavemente. Ela sabia que eles estavam observando cada movimento dela. Ela entendeu o perigo que estava correndo, e tentou falar, expor a verdade. Mas eles a silenciaram antes que ela pudesse fazer isso. Eu balancei minha cabeça em descrença, incapaz de compreender a gravidade do que eu estava ouvindo. E Camila? Ela sabia de tudo isso. Camila não agiu sozinha, Jesus esclareceu, sua voz baixa, mas firme. Mas ela estava lá. Ela fez sua parte no esquema. E quando a poeira baixou, ela deu um passo à frente, sem ser desafiada, reivindicando a posição que Diana já havia ocupado. Uma raiva ardente surgiu em mim. E Charles, os olhos de Jesus escureceram um pouco, o peso do passado brilhando atrás de seu olhar. Charles estava vinculado ao dever, por forças muito maiores do que sua própria vontade. Mas sim, ele sabia. Eu senti minha respiração ficar presa na garganta. Ele sabia, Jesus assentiu, sua voz grave. O silêncio era seu meio de sobrevivência. A verdade caiu sobre mim como uma onda. Meu estômago revirou de desgosto. O mundo sempre se perguntou como Charles conseguia seguir em frente tão facilmente, como ele conseguia se casar com Camila com tanta facilidade aparente, apesar da tragédia de tudo. Agora, tudo fazia sentido. Ela pensou que tinha vencido. Jesus continuou, sua voz firme, mas tingida com uma pitada de tristeza. Ela acreditava que o passado tinha sido enterrado para sempre. Mas nada, não importa o quão fundo esteja escondido, fica no escuro para sempre. Um zumbido baixo encheu o ar ao nosso redor, uma energia tão palpável que parecia que o próprio tecido da realidade estava mudando, se preparando para algo monumental. William e Harry, murmurei, as peças começando a se encaixar. Eles sabem a verdade, não sabem? Os olhos de Jesus brilharam com um poder que eu não conseguia compreender completamente. Eles sabem mais do que o mundo percebe. E em breve, a verdade virá à tona. Uma onda de energia ondulou pelo ar, inegável e tangível. Algo estava no horizonte, algo significativo. A máscara de Camila está caindo, Jesus disse, seu tom final. Os filhos de Diana têm a chave, e quando chegar a hora, eles a usarão para expô-la. Senti meu pulso acelerar, a tensão no ar quase sufocante. O que acontecerá com ela? A expressão de Jesus era calma, mas havia uma certeza em seus olhos que não me dava conforto. Ela será desmascarada. O mundo haverá como ela realmente é. E quando a verdade se espalhar, seu império ruirá, assim como sempre foi destinado. O silêncio entre nós parecia um peso pesado, um momento de ajuste de contas. A magnitude do que estava se desenrolando diante de mim estava além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. A Inglaterra mudará, Jesus continuou, sua voz quase um sussurro, mas carregava o poder da profecia. As sombras que há muito tempo mantêm as pessoas com medo se dissiparão. E em seu lugar, haverá paz. Suas palavras afundaram em meu próprio ser, acomodando-se como pedras em minha alma. Tudo estava prestes a mudar. Respirei fundo, trêmula, tentando me equilibrar contra a tempestade de emoções que ameaçava me dominar. E eu? Porque sou eu quem está vendo tudo isso? Os lábios de Jesus se curvaram em um pequeno sorriso de conhecimento. Porque você foi feito para carregar esse conhecimento. Quando retornar, você se lembrará de tudo. Pisquei, a confusão nublando meus pensamentos. Retornar, antes que eu pudesse reagir, o mundo ao meu redor pareceu mudar, o ar ficando mais espesso com uma força que eu não conseguia compreender. Senti um puxão, uma energia invisível me puxando de volta, o reino cintilante ao meu redor começando a se confundir e se dissolver. Uma pressão estranha cresceu em meu peito, como se a própria essência do meu ser estivesse sendo dilacerada. Suspirei quando uma onda de dor me atingiu, uma dor que eu não sentia há algo que parecia uma eternidade. Meu corpo estremeceu violentamente e, de repente, eu estava de volta.